Você sabe o que significa pedra angular? Qual o fundamento dos apóstolos? Onde Deus habita? Fique conosco até o fim e vamos estudar juntos sobre o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Graça e paz, queridos. Meu nome é Marcelo, faço parte da Assembleia de Deus em Picos, Ministério de Venda das Pedras, igreja pastoreada pelo presbítero Vinícius Clagés e regida pelo pastor-presidente José Carlos Miranda. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o texto áureo da nossa lição, ele nos diz da seguinte forma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 20. A verdade prática da nossa lição, ela nos diz da seguinte forma: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo de número 22, e no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, do qual nós faremos a leitura neste momento. Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, nos diz desta forma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo 27, nos diz da seguinte forma: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A lição de hoje, ela tem como objetivo geral ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas.
Os objetivos específicos da nossa lição, nós temos 3 objetivos específicos, que são, primeiro, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. O segundo objetivo específico, apresentar o fundamento da Igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro objetivo específico nos diz da seguinte forma: refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Na introdução da nossa lição, queridos, nós vamos verificar que Cristo, antes ainda de entrarmos na nossa lição, fazendo aqui uma breve introdução, Cristo, ele formou a sua igreja por meio da reconciliação efetivada na cruz do Calvário. É o que nós aprendemos na lição de número 7 e que está registrado na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19, e nós vamos ali encontrar que Cristo, ele operou a reconciliação de judeus e de gentios com o Pai eterno. O apóstolo Paulo, ele vai no texto de hoje fazer agora uma comparação. Ele vai comparar a igreja a um edifício em construção. É o que nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 21. Ainda na introdução, nós vamos falar sobre a pedra angular. E a pedra angular dessa edificação, antes de tudo, é importante que se saiba que a pedra angular fala sobre Cristo. E o fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e os profetas. É o que está registrado na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 20. O propósito do tema de hoje é que nós venhamos entender que é necessário nos tornarmos templo santo do Senhor e morada do Altíssimo, conforme registrado em Efésios 2, 22. E também que tanto os judeus quanto os gentios fazem parte da família de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele tem como tema um edifício espiritual. Um edifício espiritual. No primeiro subtópico, nós vamos aprender sobre o santuário judeu. E eu destaquei aqui alguns pontos importantes que vale a pena nós frisarmos sobre o santuário judeu. Primeiro ponto é que o templo em Jerusalém era o ponto alto da identificação exclusivista de Israel como povo de Deus. É o que nós encontramos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 20. Então o templo de Jerusalém, ele era a máxima, ele era a parte mais importante da adoração que Israel tinha para com Deus, porque era no templo de Jerusalém que o povo acreditava que Deus habitava, se revelava ao povo, e era então o templo de Jerusalém, o santuário judeu. O templo, falando um pouquinho aqui sobre esse templo, ele foi idealizado, ele foi arquitetado, ele foi planejado na mente de Deus, mas Davi intentou no seu coração construir este templo. E quando o templo ele foi colocado no coração de Davi,
para que fosse construído. Davi desejou construir, mas o Eterno disse que Davi não iria construir, mas o seu sucessor, o seu filho que iria assumir o trono, iria construir um templo para Deus. E assim aconteceu conforme a palavra de Deus, pois Salomão, ele assume o trono no lugar de Davi, e ele constrói um grandiosíssimo, um belíssimo templo, onde Deus ali revelava a sua glória. A construção do templo durou do 4º ao 11º ano do reinado de Salomão, ou seja, a construção do templo de Jerusalém, esse primeiro templo que foi construído por Salomão, durou 7 anos. E Deus, ele se revelava aos judeus nesse templo. Então, desde o início da história, Deus, ele queria manter uma comunhão com o povo. Deus ele queria que houvesse uma restituição da comunhão que havia sido perdida no Éden por causa do pecado. Deus ele institui o tabernáculo, mostra para Moisés o tabernáculo. Moisés monta aquele tabernáculo, aquela tenda móvel, e ali eles adoravam. Deus ele se revelava ao povo. Só que agora, na época de Salomão, o templo ele vai ser construído, e era ali no templo de Salomão que Deus se revelava. O templo de Salomão, ele possuía 3 repartições. A primeira repartição era o pátio, onde o povo entrava para ali oferecer o sacrifício a Deus, onde ficava o altar do sacrifício. A segunda parte, que era um pouco mais interna, que era a área coberta do santuário do templo de Jerusalém, somente os sacerdotes e sumos sacerdotes podiam entrar. Então ali eles entravam diariamente para oferecer o culto ao Senhor, para oferecer o culto a Deus. Mas existia também um terceiro compartimento, que era chamado de lugar santíssimo, ou também de santo dos santos, onde somente uma vez ao ano, que era no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, somente uma pessoa, que era o sumo sacerdote, podia entrar para ali oferecer o culto a Deus, para ali oferecer o sangue dos animais que eram sacrificados a Deus. E Deus ele se revelava ao sumo sacerdote sobre a tampa da arca, que é chamada de propiciatório, caporet, que é este o nome recebido. Deus ali ele se revelava no meio dos querubins que estavam postos sobre a arca. Então ali a glória de Deus era manifestada, a presença de Deus era manifestada, a Shekinah de Deus era manifestada para o povo de Israel. Deus ele se revelava no templo que estava em Jerusalém. Falado sobre o santuário judeu, o comentarista ele coloca um segundo subtópico falando sobre agora o santuário cristão. E quando ele fala sobre o santuário cristão, eu destaquei aqui alguns pontos importantes e que vale a pena nós lermos aqui novamente no versículo 22 de Efésios capítulo 2, que diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Agora Deus não mais se manifestava somente dentro de um templo, mas Deus ele queria se manifestar dentro da vida de cada pessoa.
Hoje, cada pessoa é um templo do Espírito Santo. Hoje, cada pessoa é um templo de Deus, é uma morada de Deus. Mas nós temos a oportunidade de decidir, nós temos o livre-arbítrio de decidir se queremos ou não que Deus faça morada no templo do nosso coração, que Deus faça morada na nossa vida. Cabe a nós a decisão de escolhermos se queremos ou se não queremos que Deus habite em nossos corações. Ainda o versículo 22, ele faz alusão aos crentes em Cristo e indica um lugar de habitação de caráter inteiramente espiritual e não físico. No santuário judeu, Deus habitava ali no meio de um local físico, mas no santuário cristão, Deus habita em um local espiritual. Deus, ele procura cada coração contrito, cada coração aberto, cada coração que se entrega ao Eterno para o aceitar como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. E para esses corações que se abrem ao Eterno, ele faz morada, e não é uma morada física, mas é uma morada espiritual. O rei Salomão reconheceu que o templo edificado por ele não poderia conter a Deus. E ele vai dizer no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8 e no versículo 27, da seguinte forma: eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão, ele compreendia: o que eu edifiquei é muito pequeno para o tamanho do meu Deus. Esse é o nosso Deus. Se nós tentarmos olhar para o tamanho dele, percorreremos toda a extensão da terra e não conseguiremos alcançar a dimensão do nosso Deus, porque ele é eterno, é o grandiosíssimo Deus, é o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Estevão, antes de ser martirizado, morto, ou seja, ele foi apedrejado, ele vai dizer da seguinte forma: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. É o que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 7 e no versículo 48, que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus, ele habita no coração do homem. Ainda Paulo, ao contemplar os vários santuários que haviam sido edificados pelos atenienses, e estando ele no meio do Areópago, ele os chamou de supersticiosos e declarou da seguinte forma: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É o que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 24. Conclui-se então que o santuário de Deus não é material, mas sim espiritual. Você, meu querido, é um santuário de Deus, é o templo do Espírito de Elohim, é o templo do Espírito do Santo, é o templo do Espírito de Deus. O terceiro ponto aqui desse primeiro tópico, ele tem como título a pedra angular. Paulo, segundo o comentarista,
segundo o conceito greco-romano, Paulo ele faz uma alusão à arquitetura antiga, onde a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida aqui como a pedra mais importante ou pedra principal, na qual a estrutura da construção era sustentada. A pedra angular, ela era colocada na esquina, formada pela junção de duas paredes. Todas as demais pedras deveriam ajustar-se a ela. Então, segundo a doutrina greco-romana, essa pedra angular era uma pedra que ficava de esquina, e você pode ver na imagem aqui ao lado como era essa pedra de esquina, também dessa outra forma, que alguns vão dizer que era desse jeito, que era uma pedra que dava sustentação, que era uma pedra que dava firmeza, segundo a cultura greco-romana. E só que em uma das escavações, junto ao muro de Jerusalém, os arqueólogos eles encontraram uma grande pedra, um monólito, medindo aproximadamente 12 metros de comprimento. Falado aqui sobre o que é a pedra angular, segundo o romanismo, segundo a cultura grega, segundo a influência romana, falaremos agora o que é a pedra angular, segundo a cultura judaica, segundo a cultura bíblica. A pedra angular foi exatamente aquela pedra onde, quando Deus ele chama Abraão para um dos seus testes durante a sua caminhada patriarcal aqui na terra, Deus ele chama Abraão e vai dizer: Abraão, sacrifica o teu filho Isaac, o teu filho Isaac. E Abraão ele sai então com os seus moços e o seu filho e vai até um local para ali poder sacrificar o seu filho Isaac. Ele coloca Isaac deitado sobre uma pedra, deitado sobre uma rocha, e essa rocha, ela é conhecida como pedra de esquina. Essa rocha, ela é conhecida como pedra angular. É esta mesma rocha que, quando o Templo de Jerusalém ele foi construído, foi exatamente no lugar onde estava essa rocha que ficava ali no templo. E até os dias de hoje, esta rocha, ela existe na mesquita de Omar, na rocha do domo. Você pode ver a foto ao lado aí no meio dessa mesquita, a pedra, a rocha que era reconhecida como rocha angular. Desde a época de Abraão se fala, e ela era reconhecida como pedra de esquina, como rocha firme e rocha inabalável, segundo a cultura judaica. Essa rocha, ela não se abala, e até os dias de hoje, quem for em Israel, quem for em Jerusalém, pode ver esta rocha, porque ela é firme, porque ela não se abala. Por isso Jesus em Mateus, no capítulo de número 7, ele vai dizer que quem construísse aquela casa, a sua casa sobre a rocha, ele não seria derrubado pelo vendaval, pelo vento, pela chuva, ele não seria afetado. E Cristo é comparado, segundo a cultura bíblica, a esta rocha. Quem é edificado sobre a rocha que é Cristo não é abalado. Pode vir o vento, pode vir a chuva forte, a tribulação, a angústia, mas os que são construídos, edificados sobre a rocha que é Cristo, permanecem para sempre, permanecem inabaláveis. O quarto ponto da nossa lição fala sobre Cristo
a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, conforme Salmos, capítulo 118 e versículo 22. Ou seja, antes do Império Grego, antes do Império Romano, já se falava em pedra angular, já se tinha o conceito de pedra de esquina, já se tinha a ideia do que era pedra de esquina. Então a ideia das primeiras fotos que nós vimos é uma ideia romana. Não é uma ideia, não é uma cultura bíblica, é uma ideia romana, é um ensinamento romano e não um ensinamento bíblico. Ainda aqui nesse ponto, do ponto 4, nos diz da seguinte forma: tanto o próprio Jesus quanto os apóstolos informaram que Jesus é a cabeça de esquina. Quando Jesus ele estava conversando com os seus apóstolos e ele falava: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começavam a falar: uns dizem que é Elias, outro que é João Batista, outro que é um dos profetas. E Pedro ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele vai dizer também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele mesmo, sobre esta pedra, sobre esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo está edificada sobre a rocha que é Cristo. A base da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Quando Cristo deixa de ser a base, o fundamento da igreja, a igreja ela perde o seu propósito. Assim como um edifício, voltando agora para a cultura greco-romana, assim como um edifício depende da pedra angular para ter segurança, Cristo é a pedra angular que garante união e crescimento à sua igreja. E é nesse contexto que podemos dizer que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Tu é prudente, meu amigo? Então edifique a tua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha que é Cristo. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, que tem como tema o fundamento, apóstolos e profetas. Então vamos falar aqui o primeiro ponto sobre o conceito de apóstolos. O termo grego para apóstolos significa enviado ou mensageiro. Então o que é apóstolo? É aquele que é enviado ou aquele que é um mensageiro, aquele que vai, aquele que faz discípulos. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, muitos têm se levantado se dizendo ser apóstolos, mas não são enviados por Deus, não são apregoadores da mensagem de Deus, são lobos devoradores, usurpadores, dos quais a própria Escritura afirmava para que tivéssemos cuidado. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão usar o termo apóstolos quando se referem aos 12 escolhidos por Cristo. Ou seja, Jesus, durante a sua caminhada aqui na terra, ele separou, ele escolheu 12 apóstolos.
E nós temos aqui uma lista dos 12 apóstolos que você pode encontrar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 4, e que diz assim, sobre os 10 apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, terceiro, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, João, quarto, Filipe, quinto, e Bartolomeu, sexto, Tomé, sétimo, e Mateus, o publicano, oito, Tiago, filho de Alfeu, 9, e Lebeu, apelidado Tadeu, 10, Simão, o cananita, 11, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu, 12. Então nós temos aqui a lista dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para serem enviados e apregoarem, anunciarem as boas novas, o evangelho da cruz. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra para instruírem a igreja. A função dos apóstolos eram duas, era a oração e a palavra. Eles deveriam orar e deveriam pregar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar a Cristo e este ressuscitado, não anunciar o Cristo morto, mas anunciar o Cristo ressuscitado. Segundo o texto de Atos, no capítulo 1, versículos 21 e 22, vai haver ali a escolha de um novo apóstolo. E para que fosse escolhido aquele novo apóstolo, deveria-se seguir os seguintes pré-requisitos. Primeiro, eles deveriam ser testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. No texto grego, apenas 3 outras pessoas recebem o nome de apóstolos, que são Paulo, Tiago e Barnabé, ainda que em nossas traduções apenas Paulo ele tenha recebido o título de apóstolo, né? Mas se nós olharmos o texto grego, nós vamos encontrar que tanto Tiago quanto Barnabé, eles receberam o título também de apóstolos. Só que para Tiago e Barnabé, a tradução feita não foi apóstolo, foi mensageiro. Então, por isso, eles hoje não são chamados de apóstolos, e sim de pregadores, de mensageiros do evangelho. Mas no texto original grego, eles foram chamados de apóstolos. O ponto 2 da nossa lição, a doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não é o ministério apostólico. Não era Simão, Pedro, não era André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas. Não eram eles o fundamento da igreja. Mas o fundamento da igreja era a doutrina que eles anunciavam. Era a doutrina que eles pregavam. Era a doutrina que eles ensinavam e que haviam aprendido com Cristo Jesus. Os apóstolos, eles ensinavam à igreja as escrituras sagradas. O fundamento da igreja primitiva era o Tanar, era a lei, era os Neviim, o Torá, Neviim, Hatuvim,
né, era a lei, os profetas e os escritos, que era o que havia ali quando os apóstolos exerceram o seu ofício apostólico. Então, o que eles ensinavam eram as Escrituras. O evangelista Lucas, ele registra no livro de Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É o que nós encontramos em Atos, no capítulo 2 e no versículo 42. Então, a igreja, ela perseverava na palavra de Deus, em fazer, em cumprir, em obedecer a palavra do Eterno. A expressão indica que davam atenção constante ao ensino dos apóstolos. Infelizmente, queridos, infelizmente hoje, o que nós temos visto são pessoas que dão atenção a louvores, que é muito bom isso, é muito bom, o louvor, ele alegra a alma, mas quando se chega no momento da palavra, a igreja primitiva sai dele. Quando se chega no momento de uma mensagem, ele fecha os seus ouvidos. E nós precisamos retornar como era a igreja primitiva. A igreja que dava ouvidos à palavra do Eterno. A expressão aqui, ela também indica que davam atenção constante aos ensinos dos apóstolos, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, o fundamento da igreja também não pode ser violado. O fundamento da igreja, que é Cristo e a sua palavra, porque Cristo, ele é a Torá viva, né? Estamos aí prestes, né? Os judeus estão aí prestes a comemorar Shavuot, que é a festa de Pentecostes, onde eles comemoram a entrega da Torá, a entrega da lei no Monte Sinai, nessa festa, né? E aqueles que reconhecem Cristo como Mashiach, eles entendem que a festa de Shavuot, a festa das semanas, ou no grego a festa de Pentecoste, ela é a entrega da Torá, mas a Torá viva, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no terceiro ponto aqui ainda da nossa lição, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. No Tanar, que é conhecido aí como o Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta é Navi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de um superior. A epístola aos Hebreus, ela informa que antigamente Deus, ele falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. É o que nós encontramos na epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1. E se o testemunho dos profetas do Tanar não serve como fundamento da igreja, então todo Novo Testamento está invalidado. Infelizmente, queridos, existe quem vai dizer que o testemunho dos profetas do Antigo Testamento, do Tanar, ele não serve como base, como fundamento da igreja. E ao dizer isso, estou invalidando toda a Escritura.
Porque a base, o fundamento dos profetas era Cristo. Eles falavam sobre o Salvador, eles anunciavam que viria o Mashiach. E se eu digo que a palavra deles não é base para a igreja, então o Mashiach é mentira que ele viria, é mentira que ele veio, é mentira que ele habitou na terra. Eu invalido o Novo Testamento, eu invalido o Antigo Testamento, eu invalido toda a Escritura e Deus deixa de existir. Então a palavra dos profetas, ela é base para a igreja. Ela é fundamento para a igreja. Não podemos desprezar as palavras dos profetas. E o terceiro tópico da nossa lição tem como tema edificados para morada de Deus. O primeiro ponto diz da seguinte forma: edifício bem ajustado. É o que está no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então a expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Nós somos edifícios espirituais. Nós estamos em constante crescimento. Nós estamos em constante crescimento. O edifício espiritual, ele está alicerçado em Cristo. A base desse edifício deve ser Cristo. Se Cristo deixar de ser a base do nosso edifício, o nosso edifício, ele cai. Ele não suporta, ele não fica de pé. Toda casa que é construída, todo pedreiro ele vai saber disso, que uma casa que é construída sem uma base, sem um alicerce, ela não fica de pé, ela cai. Assim somos nós, se não tivermos alicerçados na rocha que é Cristo, não suportaremos o dia mau, cairemos, pecaremos e nos afastaremos de Deus. Neste edifício são acrescentadas pedras vivas que coletivamente formam o edifício todo, a igreja. Todos os dias, pessoas se arrependem dos seus pecados, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e são como pedras vivas e são colocados nesse edifício, construídos juntamente conosco, para que venhamos crescer como edifício. Então este edifício ele está em constante crescimento. Ele está em constante crescimento. Todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Se nós somos bem ajustados, se nós temos como fundamento a Cristo, como base da nossa vida cristã a Cristo, então nós somos o templo santo do Senhor. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós. O segundo ponto vai dizer sobre templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo não é o termo grego hieron, que se refere à totalidade da construção, mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai utilizar o vocábulo naon, que designa o recinto interior. Naon quer dizer lugar santíssimo. O apóstolo Paulo está falando que nós somos o lugar santíssimo, que nós podemos ser o santo dos santos para que Deus habite dentro de cada um de nós.
A analogia de Paulo, ela não se refere a alguma nova estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Paulo não fala sobre edifício material, mas ele fala sobre edifício espiritual. Não adianta, irmãos, termos casa bonita, templo bonito, se nós formos um templo sujo, feio. Precisamos todos os dias pedir perdão a Deus pelas nossas falhas e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. E o terceiro e último ponto da nossa lição vai falar sobre morada do Altíssimo. No Tanar, ou no Antigo Testamento, que eu chamo de Primeiro Testamento, a expressão morada de Deus sempre se referia a um santuário físico. Então, no Tanar, no Primeiro Testamento, quando alguém fala sobre morada de Deus, estava se referindo a um lugar físico, a um santuário físico. Para cultuar e encontrar-se com Deus, era necessário deslocar-se até o local onde o templo estava erigido. As pessoas, elas deveriam sair das suas casas e ir até o templo que ficava em Jerusalém para adorar e sacrificar a Deus. Só que na Brit Hadashah, na aliança renovada, no Retuvim Netzarim, no Novo Testamento, nós somos a morada do Altíssimo, o templo do Espírito Santo. E este entendimento, ele é comprovado pelas palavras de Cristo. A mulher samaritana junto ao poço de Jacó, conforme descrito em João no capítulo 4 e versículo 24. Todo aquele texto, ali havia uma contenda entre judeus e samaritanos. E ali aquela mulher, ela vai dizer, olha, vós os judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui nesse Monte Gerizim. Nós dizemos que é aqui. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus vira para aquela mulher e fala, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Seja você um verdadeiro adorador. Amém? Que o Eterno te abençoe. Adore a Deus. No momento que estamos passando de pandemia, não é porque os templos estão com as portas fechadas que o nosso coração vai se fechar, não. Onde nós estamos, temos a liberdade de adorar ao Eterno. Amém? Adore a Deus onde você está, em nome do Senhor Jesus.